Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Assunto quente, atual no vídeo de hoje. O Congresso derrubou um veto que o presidente Lula tinha imposto num projeto de lei que trata de uma indenização e do pagamento de uma pensão mensal vitalícia de mais de R$ 7.000 atualmente para aquelas crianças que têm alguma deficiência devido à mãe ter sido infectada pelo Zika vírus na gravidez. Então a gente vai tratar de tudo isso aqui hoje. Júnior, mas não era só uma indenização de R$ 60.000, agora é de 50, tem uma pensão. Vou explicar tudo para vocês, todos os detalhes aqui para você ficar bem informado. Mas antes eu peço, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que a gente lançar vídeo novo. Não esquece de compartilhar. E se quiser seguir, @juniorreis.advogado lá no Instagram. Segue lá para a gente bater um papo. Vamos direto aqui para o noticiário. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui para a gente poder ler aqui. Ó. Vamos lá. Notícia de ontem, 17/6/2025, à noite já, o Congresso derrubou o veto às vítimas do Zika vírus e as vítimas do Zika vírus vão receber uma pensão especial vitalícia. Vamos ler a notícia junto aqui para depois a gente traduzir. O Congresso Nacional retomou o projeto de lei que prevê indenização por dano moral e também pensão especial a vítimas do Zika vírus. O projeto de lei 6064 tinha sido integralmente vetado pelo presidente da República. Mas nessa terça-feira, dia 17, deputados e senadores votaram pela derrubada do veto número 2. E agora a lei será promulgada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então é o seguinte, gente, existia um projeto de lei, esse 6064, lá de 2023, que foi apresentado pela senadora, na época ela era até deputada, né, a Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, que falava isso, que aquelas crianças que têm a síndrome congênita, não é só a microcefalia, gente, a microcefalia é o mais conhecido, né? Mas tem outras deficiências que aquela criança pode ter devido à infecção da mãe pelo Zika vírus lá na gravidez, tá? Então, esse projeto de lei fala o quê? Vai ter uma indenização por dano moral. Por quê? Porque entende que o governo, na época, ele falhou na questão da prevenção dessa doença, né? Do combate ao mosquito ali, enfim, e mais uma pensão mensal vitalícia do teto dos benefícios do INSS. O que é isso, Júnior? Hoje, assim, o máximo que uma pessoa pode receber é 7 mil e pouquinho, quase R$ 8.000 do INSS, né? Essa pessoa aposentada. Então, receberia essa pensão vitalícia, tá bom? Então, isso que o presidente tinha derrubado, falou, não vai ter isso, a gente não tem dinheiro para pagar isso, vocês não explicaram de onde vai vir o dinheiro, e ele fez aquela medida provisória falando assim, ao invés disso aqui, vai ser esse pagamento único aqui de R$ 60.000, tá? Só que o Congresso falou, não. Vai ser o que valeu que a gente votou aqui. Então, derrubou o veto. O presidente vetou e o Congresso não. Isso vai virar lei e quem vai promulgar a lei vai ser o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Continuando aqui, ó. O projeto foi originalmente apresentado pela senadora Mara Gabrilli em 2015, quando ela ainda era deputada. Falei para vocês aqui, ó. A redação aprovada pelo Congresso Nacional no final de 2014 não estabelece um limite de idade para os beneficiários. Por quê? Porque aquela medida provisória lá era no máximo 10 anos, né? De criança, a criança podia ter no máximo 10 anos. Aqui não estabelece. Então, às vezes, até nascido um pouco antes ou nascido agora, entendeu? Vai entrar. O texto prevê indenização única por danos morais de 50 mil e uma pensão paga mensal até o fim da vida de 7.786,02. Esse valor aqui, ele vai sendo corrigido, vai aumentar quando o teto dos benefícios do INSS aumentar. Então, assim, hoje é esse valor aqui, né? O que equivale ao teto do Regime Geral da Previdência Social, o RGPS. Ambos os valores, os dois, tanto 50 mil de indenização quanto essa pensão mensal vitalícia, vão ser corrigidos pela inflação e livres de imposto de renda. Então, pode ficar tranquilo que não vai pagar imposto de renda. A pensão vitalícia pode ser acumulada com benefícios previdenciários de até um salário mínimo, como o BPC. Então, se o seu filho já recebe o BPC Loas, né, por ter microcefalia ou por ter uma deficiência causada pelo Zika vírus, ele vai receber o BPC mais esses 7.700 e pouco aí, que é a pensão mensal vitalícia, e mais os 50 mil, que é 50 mil uma vez só, tá? Além disso, gente, a revisão a cada 2 anos exigidos para o PCD continuar recebendo o BPC será extinta para o caso de deficiência causada pelo Zika na gestação. Então, o que é isso? A lei do BPC, que trata de deficiência, fala que de 2 em 2 anos tem que passar por uma reavaliação. Nem sempre passa, porque às vezes não tem funcionário, é o famoso pente fino. E no caso aqui, que for
a pensão, o benefício causado por uma deficiência originada lá do Zika vírus na gravidez da mãe, não vai precisar ter essa reavaliação, esse pente fino de 2 em 2 anos, tá? Além disso, o projeto aumenta em 60 dias o direito à licença maternidade e ao salário maternidade de mães, inclusive para as adotivas, de crianças nessas condições, e em 20 dias o direito à licença paternidade. Então, quer dizer, o salário maternidade, o prazo para a pessoa ficar afastada, a licença, e o prazo para ela ficar recebendo é de 120 dias. Essa mãe, se ela tiver direito ao salário maternidade, aí vai ser de 180, vai ser 6 meses. E o pai vai passar para 20 dias de licença paternidade, aquele período que ele pode ficar sem trabalhar, tá? Mas continuando a notícia aqui, durante a sessão, a senadora Mara declarou ser estarrecedor que após 10 anos de luta e espera, o governo tenha vetado a iniciativa. Segundo ela, essas famílias vêm sofrendo há mais de 10 anos com a omissão do Estado, com filhos que são 100% dependentes de cuidados que demandam tempo, desgastes e recursos financeiros. Para ela, o Congresso fez justiça com essas famílias. Aí vem aqui a fala da senadora. O projeto foi protocolado em 2015 para que essas famílias pudessem ter não só a pensão, mas uma indenização pelo que aconteceu, porque a gente está falando de uma omissão do Estado por não ter conseguido combater o mosquito e por não ter saneamento básico decente para o povo brasileiro, e a consequência disso foi o surto, sim, de Zika vírus registrou. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que derrubar o veto foi um golaço da cidadania. Essa pensão não é favor, é justiça. Vamos garantir tratamentos, alimentação especial, remédios, terapias, equipamentos e tudo que essas crianças precisam todos os dias. Sem ela, o peso recai inteiramente sobre mães e pais que já carregam a luta sem trégua há 10 anos. Para se terem ideia, uma lata da fórmula, que é a única alimentação possível para essas crianças, custa R$200. São necessárias 20 latas por mês, só aí são R$4.000. Que a gente vê, pessoal, falando, vai receber 7 mil e pouco, mas não vê que só para alimentar essa criança, fora fralda, remédio, tudo que uma criança demanda, acho que isso aqui não dá, tá? Ele também ressaltou a mobilização das famílias que se deslocaram a Brasília com crianças para cobrar os parlamentares a derrubar o veto. A derrubada foi acompanhada e comemorada pelas mães dos filhos acometidos pelo Zika vírus que estavam na galeria do plenário. Desde a rejeição do projeto pelo Executivo, elas se mobilizaram e estiveram presentes em Brasília conversando com os parlamentares e pedindo a reversão do veto. Quando o projeto foi vetado, o governo chegou a editar uma medida provisória, esse aqui que eu falei para vocês, a MP 1287-25, que prevê apenas uma única parcela de 60 mil. Na ocasião, a senadora considerou a alternativa uma afronta à dignidade dessas famílias. O texto, essa medida provisória, editada pelo governo em 9 de janeiro, cria um apoio financeiro de R$60 mil para crianças de até 10 anos que nasceram com deficiência causada pelo Zika vírus durante a gestação. Ao informar sobre o acordo para a derrubada do veto, o líder do Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT, reiterou o compromisso do governo de orientação pela derrubada do dispositivo, orientado pelo próprio presidente Lula. Aí o Randolfo falou o seguinte: o veto foi aportado por conta de responsabilidade fiscal, que estabelece que matérias sem fonte financeira respectiva, por risco de crime de responsabilidade, deveriam ser vetadas, esclareceu o Randolfo. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Na realidade, com o governo, essa questão de vetar. A matéria veio, o Lula vetou porque ele ficou com medo de depois aprovar isso aqui sem ter de onde vir o dinheiro, ele ser empichado, por criar um custeio sem ter a fonte, e quando foi para derrubar, o governo fez um acordo e votou a favor de derrubar mesmo Quer dizer, assim, a derrota já estava contabilizada, Então, votou para derrubar, porque aí o problema não é do presidente. Quem criou foi o Congresso. Então, o presidente não pode ser empichado por esses gastos que aconteceram, tá? Aí fala aqui que na mensagem que justificou o veto, o Lula falou dessa questão financeira e tal, e explica isso tudo aqui, tá? Então, o que a gente tem de... gente, só um detalhezinho, vou mostrar para vocês aqui, e nem é questão de política, só 2 deputados não votaram a favor. Só o Nicolas e o Busato votaram para manter o veto de Lula à pensão do Zika. Então, assim, quiseram que continuasse vetado, que não tivesse essa pensão, que só tivesse a indenização de 60 mil. Tá? Aqui, o Congresso Nacional derrubou nesta terça-feira o veto do presidente Lula ao projeto que garante a pensão vitalícia para crianças provocadas pelas síndromes associadas ao Zika vírus. A decisão teve apoio
quase unânime dos parlamentares. Foram 520 votos favoráveis à derrubada, conforme a cédula de votação. Apenas 2 contrários. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e o deputado Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul. Não entendi aí qual foi a lógica, a explicação desses 2 deputados para não quererem essa derrubada e contra aí essas crianças que tanto necessitam, né? A gente aqui de Minas Gerais, eu sou de Minas Gerais, e o pessoal do Rio Grande do Sul, cobrar os deputados aí para entender por que não, né? Se até o governo voltou atrás, né? 520 votos juntando senadores com os deputados, né? 513 deputados com 81 senadores. Então, só os 2 aqui votaram contra. Chega a ser até estranho, tá? Então, gente, seguinte, como é que ficou essa situação agora? A gente teve uma medida provisória. Essa medida provisória, por certo, o governo vai devolver ela não vai ter validade, aquela questão dos 60 mil reais. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, vai promulgar, isso vai virar uma lei publicada no Diário Oficial, e a gente vai ter que ver como é que o governo vai fazer como vai ser pedido. Vai ser também direto no INSS? Vai juntar a mesma documentação que a gente estava juntando para a questão da medida provisória lá dos 60 mil reais? Vai aproveitar esses requerimentos? Então ainda a gente precisa saber. Ontem foi a derrubada do veto. Hoje a gente tem que ver se vai vir um decreto regulamentando, se vai vir uma portaria do INSS, se vai aproveitar, se não vai aproveitar, se vai ser automático para aqueles que já recebem o BPC devido à microcefalia. A gente vai ver como é que vai acontecer nesse trâmite, nesse andar. Eu sei que é uma boa notícia, resumindo. Vai ter uma indenização de 50 mil reais, vai ter uma pensão mensal vitalícia, que hoje está em quase 8 mil reais, 7.700 e pouco, que é o teto do INSS, e ainda se recebe o BPC, vai poder continuar recebendo BPC Loas e não vai precisar passar pelo pente fino, tá bom? A não ser pelo pente fino para analisar a questão da deficiência, gente. O pente fino da questão da questão socioeconômica, da questão do dinheiro da família, né? Da questão de deixar a família deixar de ser vulnerável, aí vai passar. Vamos supor que a pai e a mãe consigam um emprego, um de 5 mil, outro de 10 mil reais e tal, e deixa de ser encaixar ali na questão do cadastro único, aí isso vai passar, essa fiscalização para ver se está no critério de miserabilidade vai continuar, tá bom? Então a gente tem esse resumo, essas questões. Tinha algumas pessoas falando que o governo possivelmente ia judicializar, isso eu acho difícil, gente, acho que teve um acordo, né? O Randolph falou ali, o líder do governo lá no Congresso, né? Falou que o acordo foi orientado pelo próprio presidente Lula, então acho que não vai ter, acho que vai ter essa questão só da burocracia para saber como vai funcionar o pedido, se vai ser automático, se vai aproveitar aqueles outros ou não. Eu sei que é uma decisão muito importante, aquela questão dos 60 mil reais era um paliativo que o governo arrumou, tá? E essa questão da pensão vitalícia agora é uma questão segura, que dá estabilidade para essas famílias que têm tantos gastos, tá? Então é uma vitória sim, é um gasto que é necessário, como diz aqui, é uma justiça social sendo feita, que se a gente tivesse saneamento, se a gente tivesse um combate ao mosquito, não tinha acontecido tantos e tantos casos. Bom que agora diminuiu, mas vez ou outra, ainda uma mãe infectada pelo Zika e a criança acaba vindo ao mundo com a síndrome congênita aí, alguma deficiência causada pelo esse Zika vírus, tá bom? Tendo outras novidades, como é que vai funcionar, detalhezinhos eu trago para você. Mas, no geral, é isso. 50 mil de pensão mensal vitalícia. É isso. 50 mil de indenização por dano moral, mais uma pensão mensal vitalícia pelo teto do INSS, que hoje é 7.700 e pouco, e mais se estiver recebendo o BPC, poder continuar recebendo o BPC Loas, tá? Esperamos a promulgação por parte do Davi Alcolumbre, publicação de decreto, portaria, como é que vai funcionar, e eu trago para vocês aqui. Não tem limite de idade, antes era só criança até nascido no ano passado, agora não tem esse limite de qualquer idade, desde que comprovando, né, gente? Vai ter que comprovar, Júnior, não tem exame nenhum, não tem nada, aí vai ter que correr atrás para ver se algum médico te ajuda a fazer a comprovação, estabelecendo que essa deficiência que seu filho tem foi porque talvez, ou com certeza, você foi contaminada pelo Zika vírus lá na gravidez. Beleza? Deu para entender? Deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui também, que a gente volta a conversar. Aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço.